Hoje, acho que a maior dificuldade, o maior desafio que a gente tem é a desinformação. Cara, eu tiro o chapéu, porque a coerência da mensagem é muito importante, né? Agora, imagino no nível de curadoria, de detalhe que tem que ter nessa mensagem. O brasileiro, por si só, é um dos povos que mais se automedica. A gente tá falando de quase 80%, 77% da população tem o hábito de se automedicar. Olá, estamos começando mais um Francamente aqui. Esse Francamente é super especial porque convidei aqui Danilo, grande amigo meu. Conheço o Danilo desde 1999, lá do Quelhe de Rio Claro, integrante da nossa turma do Marola lá, que nossos amigos desde a época do Quelhe, primeiro colegial. Essa turma tem história, hein? Nossa, muita história. O Danilo chegou de Araras lá com o pessoal que foi estudar de Araras no primeiro colegial lá em Rio Claro e a gente, ficou super amigo. E temos muitas histórias para contar. Por isso, para eu não deixar enviesado e começar a falar um monte de coisa aqui, discutir, perguntar as coisas que ele faz, eu vou pedir para ele fazer uma Wikipedia pessoal, para ele se apresentar. Se você for escrever sobre a Wikipedia, se já não tem, como é que você se apresenta pro pessoal aí, dos nossos seguidores? Virgílio, primeiro é um prazer estar aqui com você, independente, né, da amizade que a gente tem, da história que a gente tem. A gente conversa muito. Fico muito feliz de ver a estrutura que você está aqui, a tua história, essa tua jornada. Então, realmente é um prazer te rever. Faz tempo que a gente não se vê. É verdade também. Então, é um prazer estar aqui com você. Cara, quem que é o Danilo? Tá, o Danilo, eu tenho 40 anos, 2 filhos, tenho uma menina de 8 anos, a Manuela, o Eduardo de 5 anos, sou casado com a Júlia, que é uma jornalista. Sou formado em publicidade. Vim para Campinas em 2002. Fiz a minha história aqui, né? Vim para estudar, acabei construindo a minha história aqui. Então, não sou nascido aqui, sou nascido em Botucatu, mas me criei em Araras, estudei em Rio Claro, fiz parte da turma do Marola. Sou um cara, enfim, vim para cá, acabei criando raízes aqui. Toda a minha vida ela foi construída aqui. Passei a maior parte da minha vida aqui. Morei aqui muito tempo, fiquei um tempo fora, voltei para Campinas, morei em São Paulo, trabalhei em outros segmentos. Hoje eu estou na indústria farmacêutica, mas sou formado em publicidade, comecei minha trajetória ali em agência de publicidade. Eu sempre brinco ali que como todo bom publicitário, quem se forma em publicidade sempre sonha com aquele mundo de encantamento que é a agência de propaganda. Então, foi uma escola muito grande, principalmente onde me ajudou assim, a desenvolver a resiliência, jogo de cintura, começar a lidar com diferentes setores, perfis de cliente, mas é muito aquele modelo mesmo de consultoria, né, de receber briefing e tal, entender um pouco dessa necessidade e entregar ali atender aquela demanda, né? Depois fui fazendo a minha trajetória, trabalhei com marketing esportivo, trabalhei com jogador, depois entrei no segmento educacional, fiquei aí 8 anos praticamente, né, no segmento educacional. Foi quando eu realmente tive a minha primeira experiência em marketing. E faz 8 anos que eu tô na indústria farmacêutica. Fiquei 4 anos na indústria farmacêutica voltada para a saúde animal, trabalhando com pets, né, cães e gatos, numa multinacional alemã. E hoje eu tô aí, vou completar 4 anos que eu tô na Pharma Humana, né, numa Big Pharma que é a MS. Sou um cara que gosto muito de música, você sabe de toda a minha trajetória, de minha jornada. Tocava tudo. Inclusive, foi uma das coisas, quando eu cheguei em Rio Claro, foi uma das coisas que a gente mais se identificou. Exato. Né? Que você também arranhava algumas coisas, então adoro música, sou aficionado por música. Toquei durante muito tempo, hoje eu não toco mais à noite, enfim. Mas essa é uma paixão, minha paixão por esporte, sempre jogar bola, conviver com os amigos, enfim. Então, eu sou esse cara, sou um cara extremamente família, um cara que gosta muito, que faz tudo pela minha família e que eu sou extremamente inquieto. Eu gosto de correr muito atrás das coisas que eu acredito, sou um cara que realmente... Cara, eu quero fazer, eu mergulho, eu faço as coisas, eu corro atrás e acho que se eu fosse resumir tudo numa Wikipedia, essa seria a minha jornada, a minha história. Pô, maravilha essa Wikipedia, assim, eu posso primeiro atestar que tá tudo verdade, aí tudo que eu vi é verdade, o Danilo deu até, foi, como é que chama? Modesto nas coisas, tocava pra caramba, pra falar a verdade, a gente tava lá, a gente arranhava, eu tocava até que razoável teclado, que eu tinha estudado bastante, mas cavaco nunca soube tocar, aí ele ia lá, não, faz assim, faz essa, a gente ficava trocando. Quem é da nossa, né, tipo, dinossauro igual a gente, vai lembrar, a gente ficava trocando no ICQ, né? Nossa, faz aqui ICQ. 15 segundos, mandava um ICQ.
esse daqui, não sei o quê. Deu bastante risada, foi bastante interessante. E assim, o que o Danilo falou, né, dessa questão, a gente conversava bastante desde a época que ele estava trabalhando na parte educacional, a gente também, a empresa nossa é educação, então fala, pô, Danilo, a gente tá fazendo tal coisa, o que vocês acham, o que vocês fizeram? A gente troca bastante dica de marketing, ele como especialista, eu como curioso, sou da área de engenharia, brinca aqui, eu ganhei a alcunha de marketing back-end, que eu sou um marketing de performance total aqui, o Isaac deu esse nome. É basicamente fazer experimento aqui para ver o que dá certo e o que não dá, e acho que trazer essa visão sua é muito legal. A primeira pergunta, né, qual é a diferença, pela trajetória que você falou, entre fazer marketing de consumo e fazer marketing de impacto direto na saúde das pessoas? Virgílio, eu sempre, quando me fazem essa pergunta, eu sempre respondo... A gente está falando de uma mesma ciência, né? A gente está falando de uma ciência única, independente de ser uma atuação voltada mais para serviço, como é o caso de uma indústria, como é o caso de uma empresa de educação, ou mais voltada para uma indústria mesmo, onde a gente fala ali dos famosos 4Ps que todo mundo fala. Tem os 4As, 4P, 6S, enfim, mas a gente está falando de uma mesma ciência, que basicamente é identificar uma oportunidade, identificar uma necessidade que hoje ela não é atendida, e como eu, como empresa, né, serviço ou produto, como eu entrego, como eu atendo essa necessidade, como eu consigo cativar e manter esse cliente dentro da minha base. Então eu sempre falo que eu recomeço sempre a minha resposta dizendo que a gente está falando da mesma coisa. O que eu acho que são coisas que elas são distintas, né? Uma indústria de consumo, obviamente você consegue mensurar resultados muito mais rápidos. Por quê? Vamos pensar, a gente que é dinossauro, a gente cresceu numa época que a TV, como mídia de massa, tinha um impacto gigantesco. Parava, né? A gente discutia no dia seguinte na escola. Exatamente. Tal, A gente cresceu nessa época, né? Para você pensar mais ou menos, se você fizer um plano de mídia, um plano parrudo de mídia, um plano com alto impacto, com alto volume de inserção, uma indústria ali voltada para o consumo, você consegue ver o resultado no dia seguinte. Por exemplo, sei lá, um produto que é comercializado no supermercado. Você faz um plano de massa, entrega essa mídia com uma mensagem, né, com um call to action agressivo. O dia seguinte, se a sua estratégia estiver certa, o dia seguinte você já vai ver resultado. Vai aumentar a venda no supermercado, enfim, qualquer outro ponto de venda que você tenha aquele produto sendo comercializado. Quando você fala de uma indústria farmacêutica, a grande diferença é que a gente tem muito dado, mas a mensuração desse resultado ele é um pouco mais lenta. Hoje eu estou numa indústria que ela é voltada para medicamentos prescritos, então é diferente, eu não falo diretamente com o consumidor. O meu cliente é o médico, né? O medicamento, para você entender assim como é que funciona a indústria de medicamento prescrito, basicamente é quando você chega no médico com com um sintoma ali, com uma doença, etc. O médico faz a tua anamnese, faz a consulta com você e ele faz a receita. Então, para que eu consiga fazer a venda ou esse médico usar o meu medicamento, a minha solução, eu preciso que essa jornada toda aconteça. É quase uma divulgação científica, assim, né? Ela é. Eu preciso falar de atributos técnicos, eu preciso falar de atributos ali de informações, conteúdos científicos, então eu embaso o meu posicionamento, quais são os diferenciais competitivos que eu vou trabalhar, voltado para estudos científicos, então às vezes estudos científicos que comparam produto A com produto B, e eu preciso fazer essa roda girar através de um volume mesmo de tração diária no consultório, através de um representante. Hoje a minha maior força de vendas, a minha maior... diferente ali do consumo, que eu vou por uma mídia e eu consigo falar diretamente com o consumidor, hoje o nosso volume de esforço ele é pautado naquela visitação diária do representante. Que não é o cara que entrega a sua amostra grátis, que é o cara que leva informação, que é o cara que leva atualização, e é o cara que visita diariamente ali o médico para realmente fazer toda essa estratégia acontecer. Então, para eu chegar na mensuração do resultado, diferente de uma indústria de consumo que ela é muito mais imediata, eu demoro um tempo. Então, normalmente eu sempre vejo 30 dias mais ali, né? Ou 30 dias menos, quer dizer. Então, eu estou olhando hoje o meu resultado do mês passado. Então, eu acho que a ciência é a mesma, mas são características diferentes de mercado ali. Mas é interessante essa análise, né? Do tempo que demora, da maneira de mensurar. Eu lembro que você está falando, né?
eu tive uma experiência Ambev lá na indústria de massa. Quando eu tava brincando, né, pegando aquela ferramenta do Google Trends, que você vê as tendências, era impressionante. A gente fazia inserção no Faustão, cara, todo mundo fala, Faustão, cara, era fantástico o Domingão no Faustão. Ele explodia. Você via um mapa assim, ficava inteiro colorido no Brasil. O Faustão conseguia se comunicar com o Brasil inteiro. E realmente impactava na venda, e realmente impactava nas buscas pelo produto, pela promoção, enfim. Era on time, assim. Por mais que hoje seja um pouco mais difícil, ainda tem o impacto, né, da televisão. Com certeza tem, com certeza. Das coisas, né, das mídias de massa ainda. Com certeza tem. É que hoje... E assim, é engraçado quando a gente fala, né? Eu lembro, a gente tá falando de 5 anos atrás, 4 anos atrás. Exato, não exato. É 10 anos. Assim, eu quando eu tava na Behringer... Parece assim, outro mundo. Exato. Eu liderei um produto que era OTC, então eu podia falar diretamente com o consumidor. Então a gente fez no final de 2019... A gente tá falando de 6 anos atrás, né? Nem 6 anos, enfim. A gente fez um plano, final do ano, um plano bem consistente, sólido. A gente foi para a mídia de massa, nós fomos para o Faustão, na época nós crescemos 71%. No mês, que é um negócio assim, que você fala, cara, como assim? Né? Hoje o que eu acho que é o mais complicado é a gente, independente do setor, é reter a atenção do consumidor. Exato. Né? Tanto que a gente vê ali... Eu acho que a mídia de massa ela continua tendo a sua relevância, ela continua tendo o seu impacto, mas as pessoas elas estão cada vez mais impacientes, elas querem conteúdos cada vez mais rápidos, elas... Arrasta. Exato. Tanto que você vê muitos influenciadores, quando vai ter vídeo em Instagram, enfim, eles já começam falando, não muda esse vídeo. Então é um exemplo de como essa audiência está mais brigada, tá mais concorrida, tá mais difícil de você conseguir capturar, né? É verdade, tá muito difícil a atenção, né? É muita disputa, muito é o relógio que apita, é o celular que apita, é alguém que chama, é ligação, é imagem, né? Meu Deus, é surreal. Uma coisa, saindo um pouco, né? Respeitando todos os limites de, como é que eu vou dizer, de compliance e tal, mas esses medicamentos que ficam famosos, assim, por exemplo, a febre, o medicamento X para emagrecer e tal. Cara, o impacto disso também é complicado, né? Porque é um medicamento prescrito, alguma coisa assim. O pessoal que faz marketing deveria ter um pouco mais de padrão, assim, né? Ou foi mais uma descoberta científica que foi divulgada para a mídia e saiu correria? Virgílio, assim, eu acho que o comportamento do consumidor é a busca incessante por algumas soluções. Exato, verdade. Exato. O segmento farmacêutico ele é muito regulamentado, né? Diferente de outros segmentos. Então, como eu falei, eu não posso falar diretamente com o consumidor, eu só posso falar com o médico. Em termos práticos, eu não posso deixar minha marca exposta por um consumidor, né? Eu só posso falar no ambiente controlado. Eu só posso falar o que está previsto em bula, o que está previsto e é pautado por estudo científico, que tem comprovação. Então, assim, isso traz uma responsabilidade muito grande que a gente vai falar, né? Agora, quando o exemplo que você trouxe, as pessoas elas buscam por soluções que ajudem no emagrecimento, a busca por beleza, a busca pela comodidade, a forma fácil de você emagrecer. Então, assim... As pessoas elas estão imediatistas, não é só rodar o vídeo para cima, não. Entendeu? Tudo. Vai estar chegando o verão, não fiz academia o ano inteiro, preciso emagrecer, o que eu faço? Entendeu? Então, assim, é um pouco desse reflexo, né? Mas uma coisa que eu falo ali, até para as pessoas que trabalham comigo, a gente precisa deixar a mensagem muito simples. As pessoas precisam entender que a gente está comunicando, qual que é o benefício das marcas que a gente trabalha, fazer com que essa roda gire, as pessoas percebam as vantagens de usar as nossas medicações e a gente tem que ter responsabilidade, a gente não pode sair falando. E é bonito isso que você está falando, né? A preocupação que a indústria tem da responsabilidade, com certeza. De chegar até a ponta informações corretas, porque eu estava dando uma lida, acho que foi no domingo ou no sábado, não me recordo, saiu no Estadão, a quantidade de falsos perfis desse tipo, siga para ser bonito, dicas de beleza, dicas de saúde, e a quantidade de bobagem sendo falada. É impressionante, são perfis criados para dar dicas dicas totalmente fake, mas que você falou, emagreça dormindo, coma uma lasanha e emagreça, fique forte
correndo pro sofá, coisa assim. E como isso tá em voga, né? Você tem que concorrer, a sua mensagem tem que, além de estar pautada por toda a legislação, compliance, ética e tal, concorrer com a mentira desvairada, né? Virgílio, eu falo muito lá... É um desafio tanto. Pô, parabéns, eu acho que... Assim, uma coisa que eu falo, a gente realmente tem muita responsabilidade no que a gente entrega de comunicação, de informação. Hoje, acho que a maior dificuldade, o maior desafio que a gente tem é a desinformação. Exato. Entendeu? O brasileiro, por si só, é uma das, né, um dos povos que mais usa medicamento de forma autônoma, vamos chamar autoral ali, se automedica. A gente está falando de quase 80%, 77% da população tem o hábito de se automedicar. Mais 50% da população não segue a prescrição feita pelo médico. Então é aquela história, você está com dor. Você foi no médico, o médico passou lá uma medicação para você tomar por uma semana. Você tomou por 3, o que você faz? Já passou, né? Por que eu vou continuar tomando? Então, assim, tudo isso de uma certa forma contribui para que essa desinformação ela ganhe cada vez mais corpo. E a gente, como indústria farmacêutica, a gente precisa ajudar todos os pontos de contato e de comunicação a levar essa mensagem. Então, semana passada a gente estava, né, com um grupo grande de farmacêuticos lá a gente recebeu lá na MS. Foi uma das pautas que a gente mais bateu. Como que a gente ajuda esse time que está na ponta, essas pessoas que estão na ponta e que são acionadas constantemente de forma espontânea. Tô com uma dor de estômago, o que eu posso tomar? Cara, como que a gente ajuda essas pessoas a entenderem de fato e a orientar esse paciente da melhor maneira, com relação a... Porque querendo ou não, eles têm um poder muito grande, inclusive de falar, ó, o tratamento que você tem que fazer é por 5 dias, por 7 dias. Isso vai te dar um pouco de efeito colateral, mas não pare o tratamento. Então, assim... A gente tem que pensar em todos os pontos de contato para trabalhar e minimizar essa desinformação. É difícil, porque você tá falando... Cara, eu tiro o chapéu, porque a coerência da mensagem é muito importante, né? Que você tá falando. Aqui na FM2S, eu controlo marketing, ajudo bastante. Eu, às vezes, sou incoerente comigo mesmo. Então, a gente fala uma coisa, por isso... Por que você falou A e falou B? Eu falei, é verdade. Agora, imagina no nível de curadoria, de detalhe que tem que ter nessa mensagem. Porque você está concorrendo contra todo mundo. Da desinformação a alguém que pode estar receitando, vendendo... Sei lá, eu lembro. A Araras devia ter um farmacêutico que era médico também, né? O cara vai lá, você receita, compra o que você quer, aquela farmácia todo mundo sabe que rola. Hoje não tem mais, acho, mas antigamente tinha muito. Então é um baita desafio. Com certeza, porque o desafio ele é gigante, porque realmente, assim, como eu falei, hoje o nosso maior desafio é trabalhar para minimizar essa desinformação. Né? Nossa, Só que tem um ponto importante também, a farmácia ela tem ganhado cada vez mais relevância como ponto de apoio de saúde. Uhum. Então o farmacêutico ele presta alguns serviços ali que são extremamente importantes, inclusive para desafogar o sistema de saúde. Né? Porque a estrutura da saúde no Brasil... ela depende da indústria para prover a medicação e a solução que vai tratar. Ela depende do convênio que faz toda essa roda girar. Ela depende do hospital, ela depende de uma UPA, ela depende de um PS, ela depende dos médicos, ela depende do enfermeiro, ela depende do dentista, porque tem muita coisa que começa pela saúde bucal. Exato. E o farmacêutico é mais um ponto importante nessa roda de todo para o modelo da saúde. A gente está falando de uma população brasileira gigantesca, um país de abrangência aí continental, de diferentes situações. Você pega um avião, sei lá, no estado de São Paulo é capaz de estar num lugar e você vai para outro planeta. Dentro do estado de São Paulo você tem essa diferença. Imagina no resto do Brasil. É isso. Então, assim... E quando a gente fala, né, até dos médicos, né? Às vezes, por exemplo, a gente está aqui na região de São Paulo, onde tem médicos de especialidade, de subespecialidade. Você consegue ter acesso a eventuais exames que você queira fazer, que você precise fazer. Determinadas regiões, você às vezes não tem um médico especialista. Se você tem, você demora 3 meses para conseguir marcar uma consulta. Então, muitas das vezes, o farmacêutico é aquele cara que vai te ajudar, entendeu? É aquele cara que vai te resgatar na hora que tá com tudo acontecendo. Você tá realmente precisando, aquela dor aguda, aquela coisa que você precisa resgatar. Então, por isso que eu falo, hoje o maior desafio, eu continuo batendo nessa tecla, é como a gente consegue minimizar a desinformação e trabalhar para realmente ajudar e sustentar, né, suportar essas pessoas na orientação dos pacientes. Nossa, fantástico isso.
Vamos lá, engajamento de time. A gente tem bastante. Todo mundo sofre com isso, todo mundo reclama disso. E achei muito legal a iniciativa que você fez, que criar um podcast interno. Porque apostar em um canal. Por que você conseguiu isso? Apostar em um canal tão moderno dentro de uma empresa tão tradicional que é o setor farmacêutico? Primeiro, a MS é uma indústria, como eu falei, que ela depende muito, né? Principalmente onde eu tô ali, que é a BU de MS Prescrição, ela depende do time de campo, ela depende do meu time gerador de demanda, ela depende do propagandista. São 2.000 propagandistas espalhados pelo Brasil. É uma força de vendas extremamente grande, dividida em várias linhas de atuação, frentes de atuação. E eu tenho inúmeros produtos que são propagados por esse representante no dia a dia. 2.000 vendedores engajados tira o chapéu. É um desafio. E como que a gente mantém? Como que a gente coloca esse time na mesma pauta que a gente, né? A gente sabe que, obviamente, a gente viaja bastante, está sempre com eles, fazendo reunião, enfim, participando de pautas ali presenciais, mas é muito difícil a gente conseguir estar no Brasil inteiro, né? E a ideia do podcast foi, a gente precisava fazer um plano de ação ali, a gente desenhou uma estratégia para fazer um turnaround ali de uma marca que eu cuidava na época. É uma marca de um mercado extremamente competitivo, né? Que a gente precisava rapidamente colocar todo mundo no mesmo nível de entendimento de estratégia. Depois esse time precisava acreditar, comprar a estratégia, não era só entender, era acreditar de fato, se sentir seguro e aí se sentir engajado a de fato fazer essa visitação. Então a gente fez um plano de várias frentes e talvez acho que a mais importante mesmo foi o podcast. Porque o podcast, a gente fez um podcast mensal, ao vivo. Nossa, que legal. Ao vivo, Os primeiros a gente fez gravado, mas depois a gente fez ao vivo. Então, no primeiro vazou áudio, aquela aventura, enfim. Mas depois a gente conseguiu criar uma dinâmica tão legal, né? Marketing, meu time de treinamento, o time de gerência nacional, que a gente abria o celular, deixava o WhatsApp aberto, deixava o WhatsApp... Quem quiser falar com a gente pode mandar mensagem aqui. E a gente realmente apostou muito nessa ferramenta para criar engajamento, para trazer reconhecimento para as pessoas. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser elogiado. Então a gente levava boas práticas, a gente colocava as pessoas aqui na TV para falar com a gente. Cara, que legal, tipo espaço de gratidão também. Exato. Puxa vida, é muito sacada. E deu muito certo. Essa ferramenta ela tá até hoje funcionando. Eu não estou mais liderando a marca, mas é uma ferramenta que continua, é uma plataforma que continua ativa. E é muito legal, assim, a gente acha que é simplesmente um podcast que a gente está fazendo para falar de resultado, para falar de estratégia, para tirar dúvida, mas no fim a gente vê o impacto na vida do representante ali quando você chega às vezes por uma reunião em Salvador, e o cara fala, pô, te vi no podcast, entendeu? Então assim, eu volto um pouco, tá tão difícil reter a atenção do meu time também, não é só do consumidor, tá tão difícil prender a atenção desse cara, tá tão difícil fazer ele absorver o conteúdo. Cara, como que eu penso em ferramentas para ajudar? Então, um podcast é aquilo. O cara tá na sala do médico, ele consegue abrir, consegue ouvir. Ele tá no carro, em deslocamento, ele consegue se conectar e ver. Então, assim, foi uma ferramenta que a gente apostamos com força, cara, e deu muito certo. Foi muito legal. Acho que a primeira experiência que eu tive de impacto de comunicação, você vai lembrar. Primeiro... Como é que era o nosso primeiro C? Primeiro C? O quê? Qual que era o primeiro colegial que a gente... Era Primeiro C. Primeiro C. Lembra que o pessoal lá, o colega seu de Araras fez um site onde ele escrevia um blog? Lembro. Que ele escrevia, comparava as pessoas a carro e tal. Lembro. Aí chegou na segunda-feira, tava todo mundo com o negócio impresso, só querendo saber quem era quem. Tinha BMW, tinha o Gol, tinha tudo aquilo. Então, ali eu vi exatamente esse impacto. Óbvio que em pequenas proporções, mas ali eu vi o impacto da comunicação, né? E que você falando do podcast agora, isso elevado a, a enésima potência. Que é todo mundo tá íntimo seu e o pessoal discutindo, conversando ali, falando o que ele achou da sua dica, da sua dica. Eu vejo isso ainda hoje também em alguns podcasts que a gente tá cada vez maior a audiência. Então é muito legal quando ele para no aeroporto, comentam com a gente, para no restaurante, o Murilo tá tirando foto lá, em Piracicaba ele vai, os caras vão tirar foto. Cara, é muito legal, parabéns, eu acho que
Eu nunca tinha pensado nessa maneira de usar o podcast internamente para engajar. Eu acho que é uma sacada, assim. Cara, pra mim é uma ferramenta fantástica. Não, eu nunca Fantástico. vi. É inovador pra caramba. Fantástico. Simples, né? Eu acho que é muito simples. Você conectar ao vivo, você conecta com as pessoas, você abre a possibilidade desse cara falar diretamente com você. Você dá dica, você tira dúvida, você reconhece a pessoa que está fazendo uma boa prática, você dá a possibilidade de uma pessoa que está fazendo boa prática, né, falar com outras pessoas. Então, assim, eu acredito muito nessa ferramenta, por isso que, inclusive, eu cobro meu time, eu desafio muito meu Cara, é time muito bom. para que eles né, para que eles trabalhem muito com esses pilares, podcast, vídeo rápido, aquele vídeo que você manda por WhatsApp. Então, para mim, faz muito sentido. Não, parabéns. Foi muito legal, foi muito legal. Outra pergunta aqui, das tendências globais, tal, de inteligência artificial, burnout e tal. A gente viu que você teve na AAOS, não sei se é assim que fala, em 2024. Isso. É um dos principais congressos globais de ortopedia. Exato. O que você viu lá? O que pode impactar o Brasil nos próximos anos, próximos, sei lá, décadas? Uma coisa muito legal da MS é que a gente está sempre em congresso internacional ali, né? A empresa é uma empresa nacional, mas que tem um olhar muito forte. Orgulho de Hortolândia, Campinas. Orgulho de Hortolândia, aqui, exato. Esse trecho aqui, Campinas, Hortolândia, tem muita gente que faz. Mas está numa busca ali por internacionalização, então eles apoiam realmente que a gente vá para esses congressos, que a gente traga novidade, que a gente veja o que está sendo discutido. O AOS é o maior congresso, é o congresso do Colégio Americano de Ortopedia. Esse ano, até agora, no final de junho, eu vou para o Congresso Europeu de Gineologia, um congresso com outro olhar. O que mostrou que a gente tem características muito semelhantes ao médico brasileiro, à população brasileira, né? A gente está acostumado sempre a falar os Estados Unidos, o Brasil. Cara, lá o médico sofre com burnout como o médico sofre aqui. O médico sofre com uma necessidade de se valorizar, de se sentir reconhecido, de se sentir bem remunerado, como acontece aqui. O médico trabalha muito, né? Trabalha Sei lá, muito, seu pai e claro. sua irmã são médicos, assim, é surreal. Eu sou a ovelha negra da família. Mas eu não escapei, não. Eu fui para a área de saúde. Você vai para a da saúde também, mas é surreal, né? Você tem desde cedo essa experiência. O médico trabalha muito. Trabalha muito. Mas a gente também trabalha muito, não, né? Nossa, claro. Eu falo, assim, e uma coisa que chamou a atenção, que nos Estados Unidos, uma das profissões que mais sofrem realmente com burnout é o médico, é o jovem médico que está nessa busca por se autoafirmar, conseguir construir sua carteira, conseguir pagar o investimento que ele fez na construção de um consultório. Então, isso traz É o tema de saúde mental, né? A gente fala muito de saúde mental nas corporações, saúde mental nas pessoas e, obviamente, o profissional da saúde também sofre com isso. Então, isso foi muito discutido, foi uma coisa que chamou a atenção, foi uma coisa que todas as salas onde se discutia, enfim, a saúde ali, o empoderamento do médico, elas estavam todas cheias. Falou-se muito sobre AI, né? Sobre o uso da inteligência artificial, como... Talvez isso foi o que mais me chamou a atenção, que eu acho que a gente ainda a gente, não estou dizendo que a gente está atrasado, mas quando eu converso muito com as pessoas, a gente ainda não sabe como, o médico aqui, né, as empresas, elas ainda não sabem como usar da melhor maneira. Lá se discutia muito sobre como usar para você traçar histórico de paciente, histórico da família de paciente, para, sei lá, para pensar ali se tem algum... Correlacionar, né? Se tem alguma probabilidade maior de ter alguma determinada doença, como você faz planejamento cirúrgico, como você usa algoritmos e tudo que tem de literatura disponível, como você usa para realmente, sei lá, vou fazer uma cirurgia. Eu lembro que foi falado muito de cirurgia... de joelho. Cirurgia ortopédica, ela é muito grande, né? E ela é muito grande, você usa... Impacta, né? Aquele negócio de serra, martelo, furadeira. Eu sempre brinco ali, brincava com os ortopedistas que eu trabalhava. Então, assim, como você consegue, através de todos os dados que estão disponíveis no próprio sistema de saúde, você consegue trabalhar para ter um melhor planejamento. Se você tiver um melhor planejamento do procedimento, consequentemente, o paciente ali, uma cirurgia traumática como essa, você resgata uma qualidade de vida muito mais rápido, porque o cara sofre menos com dor, a cirurgia ela tende a ser menos invasiva, então esse cara vai mais rápido para casa, consequentemente esse cara sai mais cedo do hospital, o custo do operador de saúde diminui, o risco também, né? O risco diminui, o risco de uma infecção, ele está no ambiente. Então, assim, esses temas foram muito
foram muito discutidos. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. E, obviamente, o congresso foi ali, né, em São Francisco, na Califórnia, onde você está perto ali. Então, teve gente da Tesla que foi falar, teve gente me fugiu o nome da empresa do Google que faz aquele táxi autônomo. Sei. Me fugiu o nome agora, mas teve palestra sobre isso para falar, né, sobre essas tendências. Então foram coisas que me chamaram bastante atenção. Mas eu acho que o Brasil não está muito atrasado não, tá? O Brasil acho que está bem avançado. A área de saúde no Brasil ela é bem top, avançada. né? Top, com É certeza. isso que eu vejo. Mesmo oncologia aqui, você pega, você tem os melhores caras do mundo. E você tem médicos com muito renome internacional aqui. Médicos, cara, que tem muito trabalho científico. A gente está aqui próximo a uma instituição que é extremamente reconhecida, né, que forma muitos médicos, que forma muitos formadores de opinião. Exato. Médicos que saem para ser preceptores de serviços, preceptores de residência, que vão formar outros médicos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito orgulho da estrutura da saúde no Brasil. Cara, eu tenho, e assim, um orgulho especial que eu tenho é que, tipo, quando eu sofri um acidente de bike, que quase morri lá, quebrei todas as vértebras, trajeto do crânio encefálico, tudo, a sorte minha foi essa, que eu fui socorrido em Jaguariúna, o médico que me socorreu lá era um R4, especializado, da Unicamp, especializado em trauma, me transferiram pra Unicamp, me trataram, não me operaram, os caras esperaram, podiam ter operado, cortado minha cabeça lá se eles quisessem, mas acalmaram e tal, conseguiram, zero sequela, zero cirurgia, zero nada, e assim, foi SUS, não paguei R$1 então é isso que eu acho que às vezes as pessoas meio que confundem um pouco, metem muito pau, mas se não fosse o SUS, se não fosse a Unicamp, eu não estaria vivo para dar conta da história, pelo menos não estaria, sei lá, pleno das minhas faculdades mentais de locomoção. Então, esse ponto que você falou cara, tem cara muito bom. Tem cara muito bom. Tem cara muito bom. Tem muita gente boa, mulher muito médica ótima, que me acompanha até hoje, médico muito bom também, enfermeira top, enfermeiro top. O time é de primeira, que você falou. E as farmacêuticas também, né? A gente tem que tirar o chapéu também, porque desde a época do José Serra, com essa questão dos genéricos, sim, cara, deu medicamento para quem não tinha condição nenhuma de comprar. Exatamente, acessibilidade, né? A gente, assim, o Brasil também sofre por uma diferença ali de aspectos socioculturais, socioeconômicos, questão de hábitos hábitos de higiene, de saneamento básico. Tudo isso reflete na saúde da população, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma medicação que ela combate H. pylori. H. pylori acomete 50% da população mundial. H. pylori é uma bactéria que fica no estômago. Estima-se que em algumas regiões do Brasil ela atinge 80% da população, só que 20% que de fato tem sintoma. Então a gente sempre brinca aqui, cara, será que é só uma gastritezinha? Essa doença, se ela não for diagnosticada e tratada, ela pode evoluir para um câncer de estômago. Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que ter muito orgulho da saúde no Brasil. E eu acho que é um tema polêmico, enfim, cada um vê de uma forma. Eu acho que também, né, o SUS tem seus pontos positivos, tem suas deficiências, tem suas... a estrutura particular no Brasil, ela consegue, de uma certa forma, ela consegue atender grande parte da população. Obviamente que tem pessoas que não conseguem, enfim, então tem o SUS tem a sua característica de atendimento, a sua importância. Tem o genérico, um genérico de qualidade, um genérico que entrega o mesmo que um medicamento de marca, de referência entrega. Então você consegue, principalmente aquele paciente que às vezes precisa de um tratamento crônico. Coisas caríssimas, né? Do tipo, aquele que combate o que combate HER2, câncer HER2, lá, como é que chama? Anticorpos imunoclonais. Cara, se não tivesse, como é que a gente ia fazer? Tanto que na pandemia o Brasil se manteve um bom período, assim, né? Com a produção. Exato. Por mais que a importação complicou, é difícil achar as coisas, mas, cara, é um orgulho, assim, uma nação desse tamanho conseguir ter essas referências. E hoje a indústria farmacêutica no Brasil, quando a gente pensa no primary care mesmo, ali naquele cuidado, vamos chamar aquele cuidado não mais básico, mas aquele cuidado mais imediato, né? Uma dor,
Pô, você tá com dor no tornozelo, o que você vai tomar? Você vai tomar um remédio. anti-inflamatório, exatamente. Então, assim, muito desse primary care que eu falo, cara, são as indústrias nacionais. Exato. Entendeu? Indústria nacional com medicamento de extrema qualidade, com acessibilidade para a população, que trabalha toda essa parte de informação, né, de atendimento da necessidade da população, que ajuda toda essa operação da saúde acontecer. Então a gente tem que ter muito orgulho mesmo. Eu sou orgulhoso pra caramba disso também, eu concordo com você. Bom, falando liderança, né? Uma coisa que é importante, você ter um time que você lidera. Você sempre foi um cara que se destacou pela empatia, pô, todo mundo gostava de você. Então eu era, sei lá, o cara mais fechadão lá. Danilo era sempre, pô, vai conversa todo mundo, enfim. A liderança empática e a escuta ativa são coisas importantes, né? Que você já comentou um pouco. Em tempos de meta e pressão, que a gente tem bastante também, que você falou, a gente trabalha pra caramba, tem pressão. Como liderar sem perder essa conexão humana, sem perder essa questão dessa brincadeira, dessa zoeirinha, assim? Cara, não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que é muito... Eu não acho que é tentativa e erro, mas... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... Eu sou um cara muito pessoas, como eu falei. Eu gosto de ter uma liderança muito empática, de ter uma escuta ativa. Obviamente, não é tão fácil você conseguir manter sempre isso, porque a gente está num ambiente corporativo que cobra muito, que tem metas, que tem pressão. A gente está vivendo um cenário de Brasil onde as coisas estão mais complexas, né? A concorrência está muito mais agressiva, a dificuldade econômica que as pessoas estão vivenciando, então tudo isso acaba impactando. E como você mantém essa roda girando? Como você mantém o engajamento do teu time? Eu acredito muito que é abertura, transparência, clareza com as pessoas. A gente sabe que nem todo mundo vai estar feliz 24 horas por dia e nem 7 dias por semana. Inclusive a gente. Né? Exatamente. Então eu sempre brinco, cara, você quer... o Dani, cara, fica à vontade. Só que fala. Fala pra mim. Né? Fala pra mim. Tem alguma coisa que tá pegando, tem alguma coisa que tá acontecendo. Não vai pro grupo de WhatsApp reclamar. Traz pra mim. Então eu acredito muito nesse modelo de liderança, uma liderança pautada muito na confiança, muito na troca, muito em desafiar as pessoas. Eu acredito muito nas pessoas. Eu aposto muito que elas têm que ir criando cada vez mais casca, apostando realmente, arriscando. Obviamente você... arriscando controlado, mas as pessoas precisam ter esse desejo de arriscar, de apostar, de tentar fazer, né? A gente sempre fala, não tenha medo de errar, mas o medo de errar é bom você ter um pouquinho de medo também, porque te traz uma responsabilidade. Mas eu aposto muito nesse modelo de liderança, sabe? E, cara, às vezes o seu time vai estar voando e às vezes teu time vai estar parecendo que está caótico, cara. Como você junta os cacos, acho que a gente... Como líder, a gente tem que ter humildade também de reconhecer quando chegou esse momento de falar, opa, né? Vamos organizar tudo, vamos conversar, vamos trazer de novo, vamos lavar roupa suja. Eu acredito muito que roupa suja que acontece, a gente tem que lavar dentro de casa. Então, vamos fechar a porta, vamos conversar, vamos se alinhar, porque a gente vive num ambiente corporativo que ele te desafia. Total. Que ele te leva para uma pressão, que ele te leva realmente para uma tensão. Então, ou a gente se conecta como time, e às vezes não só como time, como o meu time consegue se conectar com outro time que é fundamental para que as coisas aconteçam, como que a gente consegue criar esse elo de confiança, esse apoio, porque eu estou numa grande corporação, né, numa Big Pharma. Eu posso fazer a estratégia mais maravilhosa. Se não tiver produto, se a fábrica não conseguir me entregar o produto, eu não vendo. Se o meu time de geração de demanda não acreditar na estratégia, a gente estava falando sobre isso, não acreditar na estratégia, e não... de forma engajada, comprando, visitando, eu também não vendo. Então, eu desafio muito para que a gente crie essas conexões, sabe? E eu acho que a gente precisa realmente ter um ambiente muito seguro e transparente para a gente conseguir se desafiar e criar essas conexões que são tão importantes. O que você está falando tá me fazendo lembrar, né? Uma coisa que talvez perpassa todos nós que convivemos mais perto na escola, turma do Marola, que a gente brinca bastante. Aliás, um abraço, Marola. Um abraço para a turma do Marola. Para a turma do Marola inteira aí. Mas era isso, acho que a gente sempre nutria ali como valor comum em todas as nossas famílias uma coisa muito de sinceridade. É isso que a gente tenta fazer aqui na empresa também, de... Galera, eu sou humano, eu não tô aqui para dar nota para ninguém, todo mundo tá aqui para fazer as coisas junto, fazer acontecer. O que você falou...
acho que vamos sempre analisar quais foram as suas intenções ao tomar a decisão. Se a intenção foi boa, do tipo, você estava dentro dos valores da empresa, seguindo a estratégia, e mesmo assim você fez um teste em pequena escala e errou, sem problema. Você falou o erro, você levantou a mão, falou, cara, sem problema. Você falou, vamos conversar, tá todo mundo aberto. Eu acho que isso que você tocou é um ponto fundamental, que às vezes numa grande organização, se você não toma esse cuidado, acaba virando meio que um teatro ali, né? Aquela história do esquema Vampeta, né? Eu finjo que jogo, você finge que me paga e vamos tocando. Esse ponto que você falou de resgatar esse valor da sinceridade, é um dos valores nossos também, a sinceridade de falar, eu não tô bem hoje, eu tô um chato hoje, desculpa, eu tava um chato. Pô, é uma baita dica que você tá dando aí pra galera que tem equipe. E, Virgílio, é isso que a gente tem que, né, lá na empresa, a gente tem princípios de liderança, esses princípios pautam as nossas diretrizes, as nossas orientações, as nossas decisões. Tem um ponto que também acaba sendo mais desafiador, que é o conflito geracional também, né? A gente não está falando de uma diferença tão grande, mas a gente, assim, são conflitos ali que acabam acontecendo, são percepções diferentes. Eu acredito muito na questão da confiança. Exato. Eu acho que a ruptura, em alguns momentos, ela acontece. Ok, vamos ter maturidade suficiente, vamos botar a bola no chão, vamos conversar. Vamos tratar o problema dentro de casa e eu acredito muito nisso. Não é fácil, né? É desafiador, mas é o que eu acredito. Uma pergunta que veio quando a gente abriu falando que ia trazer um cara top, que fera do marketing da indústria farmacêutica, uma pergunta que veio dos nossos seguidores foi o seguinte, né? Falando assim, o marketing farmacêutico ainda é muito questionado, ora por ser técnico demais, ora por ser emocional demais, né? Que você falou, tomei aqui, tô magrão, tomei aqui, nasceu o cabelo, tô começando já a nascer o cabelo, preciso já. Qual é o limite entre informar, emocionar e vender? Tem um limite? Tem gente que apela? É muito difícil isso acontecer porque é muito regulado? Qual que é a visão geral, assim? Cara, como tudo, sempre tem gente que apela, né? Entendi. Sempre tem gente que apela. Mas eu acho que também a população, de uma maneira geral, ela não é boba. Ela sabe que tem algumas informações ali, algumas mensagens, principalmente hoje na internet, que você vê na cara que, cara, não vai crescer cabelo em 7 dias. Entendeu? Não vai. Você não vai emagrecer em 3 dias. Lembra do comendo hambúrguer? 7-Day Diet lá que o Emerson vendia? Entendeu? Não vai, entendeu? Você até vai emagrecer se você mudar teu hábito, se você não comer, se você, sei lá, entendeu? Fizer uma dieta low carb, não sei, você vai conseguir, mas, entendeu? As pessoas, de uma maneira geral, elas conseguem perceber quando Faz esse cheque, né, de consciência, com de certeza, realidade. Óbvio, né? Algumas pessoas caem nisso, acreditam que vão ficar milionários em 3 dias, entendeu? Isso é natural. Mas eu acho que, de uma maneira geral, quem trabalha sério consegue equilibrar bem a questão da informação, a questão da responsabilidade. Eu não posso sair comunicando uma coisa que eu não tenho respaldo científico, entendeu? Por quê? Porque primeiro que eu posso induzir um paciente a usar uma medicação que talvez não seja melhor para ele, né? Até porque a gente está falando de indivíduos, cada indivíduo... Sim, cada efeito, o indivíduo ele é completamente diferente. Então pode ser que uma medicação para mim funcione muito melhor que para você. Então eu tenho que ter responsabilidade do que eu estou comunicando, eu tenho que ter embasamento científico, eu tenho que ter estudo para sustentar tudo isso. Então eu acho que quem trabalha sério consegue equilibrar bem a questão da informação correta. E obviamente tem coisa que às vezes a gente precisa falar de uma forma mais emotiva. Prender a atenção das pessoas hoje é tão difícil. Uhum. Então, eu falar para você, o exemplo que a gente estava falando, falar para você que o H. pylori hoje acomete 50% da população brasileira, você vai falar, pô, legal. Só que se eu falar que ele é o câncer, que ele tem ligação direta, né, com o câncer gástrico, que é o terceiro quarto que mais mata no mundo, você vai falar, opa, peraí. Cara, você vai falar, pô, peraí, será que é só uma gastritezinha mesmo? Então assim, às vezes você tem determinada situação, principalmente quando é uma doença silenciosa, cara, você tem que, às vezes,
né, levar para esse lado. Então, eu acho que quem trabalha sério consegue fazer muito bem esse equilíbrio. Até fazendo uma questão de compartilhamento, assim, né? Que você foi lá, me abraçou, foi lá dar um abraço e tal, no Que dia isso, que, pô, agradeço É o pra mínimo caramba. que eu poderia, Não, bicho, é o mínimo que eu poderia fazer. O dia que meu pai faleceu. E foi um choque exatamente por isso. Ele não fazia o monitoramento correto. Ele, não, acho que não é isso. Tá, tá. E quando viu, tava todo tomado, né? Era ao passo que, pô, esse ano eu falei, não, bicho, dane-se, vamos lá. Como é que é? Endoscopia, fui no médico, endoscopia, colonoscopia, monitora aí. Todos os pia da vida. Fator genético. Super preocupado com H. pylori, porque você pode pegar quando você é criança, que você come um monte de porcaria. E você não sente, como é que chama? Não sente nada, não tem sintoma, não tem nada, e pode ser um precursor que, se fosse resolvido antes, né? Tomou um antibiótico, 7 dias resolveu, não sei se é 7, sei lá. 14 dias. 14 dias resolveu, matou, não tem problema. Agora tá lá e pode evoluir quando você tem, sei lá, meu pai é 66, evolui pro câncer. Eu não sei se é H. pylori ou não, mas deveria ter visto antes, acompanhado antes. Então essas coisas são bastante importantes. Mas agora falando mais pra gente encerrar, acho que foi muito legal esse papo. Mas assim, usando agora o lado Danilão consultoria, assim, o Danilão dando dicas pro cara que tá lá, que é aluno nosso, que faz nossos cursos gratuitos, nossos cursos pagos, que gosta de aprendizado, conhecimento e tal. A gente fala muito da importância de se saber vender. Uhum. Né, dessa questão de se diferenciar, seja no seu LinkedIn, no seu perfil, seja na empresa. O que você daria assim, de dicas? Pode usar os 4 P's, né? Como é que é? Preço, produto, prazo, promoção. Pode usar os 4 P's, pode usar os 10 P, sei lá, o que você tem de P aí para ajudar a galera, mas algumas dicas assim, práticas, fáceis para o pessoal que quer dar uma melhorada, né? Fez um curso ou não, tirou um MBA, tirou uma graduação, enfim, ou quer mesmo melhorar, promovido, aparecer na empresa, no bom sentido. O que você acha que a pessoa tem que se preocupar hoje? Não é tão simples esse tema também de autopromoção, né? Eu tô perguntando pro especialista, dá uma dica de 5 Só que a gente vê muito 7 dicas para você ser promovido na empresa. Esquece isso, rasga isso. Assim, o que eu mais falo, né? Toda vez que você quer dar próximos passos na carreira, você precisa entender muito bem onde você quer chegar, né? Eu quero ser, por exemplo, eu sou um gerente de produto hoje, quero ser um gerente de marketing. Amanhã eu falo muito pro meu time isso. Cara, faça coisas legais, faça coisas diferentes, se diferencie dentro desse pool de profissional que também está trabalhando tanto quanto você. Então, faça coisas diferentes, façam coisas que olhe, né? Olhe sempre, pense no resultado que você quer chegar e conte para as pessoas. Por que o símbolo da publicidade é o galo? Porque o galo canta, né? Você pode fazer a coisa mais maravilhosa do mundo e não contar para ninguém. Ninguém vai saber, entendeu? Então, cara, grita aos 4 cantos o que você fez, o que você está fazendo. Traga as pessoas junto com você, né? A maior dificuldade que eu vejo nas grandes corporações ou nas empresas é conexão com outras áreas. Quanto mais pessoas entenderem o que você está fazendo, entenderem a tua estratégia, primeiro que você consegue compartilhar determinadas decisões. Tô pensando nisso, cara, o que você acha? Pô, acho bom, ajusta aqui. Você vai para uma estratégia muito mais assertiva. Automaticamente essas pessoas estão acompanhando o teu trabalho, estão acompanhando toda essa tua movimentação e vão te endossar. Exato. Vão te endossar em processos futuros, vão te endossar Exato. em processos onde você está avaliando talentos internos. E eu acho que, querendo ou não, quando você vai para um LinkedIn da vida, é basicamente a mesma coisa, né? Hoje as pessoas fazem cursos, fazem postagens, Cara, às vezes elas entram num modelo tão automático, principalmente hoje quando você vê ali os chats GPTs, enfim. Exato, dá pra ver Você vê uns textos e fala, caramba, cara, meu Deus, caixa alta, um monte de adjetivo, dá pra ver o padrão certinho do GPT. Entendeu? Então, assim, entende um pouco a história que você quer contar, se veja como uma marca, né? Cara, quais são as minhas missões, quais são as minhas ambições, os valores que eu tenho, o que eu tenho de visão, aonde eu quero chegar. Pô, quero trabalhar no ambiente farmacêutico, quero trabalhar na indústria, no marketing da indústria farmacêutica. Entende um pouco como é que os profissionais que estão atuando naquele setor, eles se posicionam nas redes sociais, se posicionam no LinkedIn.
cara, o que eu consigo absorver daqui, que consigo trazer para minha personalidade, para você não ser aquele cara que é o santo milagreiro do LinkedIn, entendeu? Que as pessoas conseguem perceber, principalmente recrutador, né? Então eu sempre falo muito dessas coisas, assim, sabe? Faça bem feito, com conexões, traga outras pessoas que vão te endossar e conte o que você está fazendo, né? Eu aposto sempre nessa fórmula aí. Não é uma fórmula mágica, mas é o que eu acredito, acho que é o que me trouxe até aqui. Então eu vejo muito por esse caminho. Cara, muito legal. Eu tô muito alinhado com você. Eu acho que é o que você falou. Às vezes as pessoas estão no automático, preenchendo, postando, ou colocando certificado, ou colocando histórias meio que aleatórias, né? Vou falando, gritando. Agora, se a pessoa coloca um projeto real, se a pessoa coloca um aprendizado, uma reflexão, cara, já melhora. Você reflete um pouco sobre essas coisas, melhora e a pessoa se diferencia. Exato. Para encerrar, além do agradecimento imenso, se você quiser deixar suas redes sociais pro pessoal te seguir, pro pessoal pegar as dicas, quais são aí? Cara, primeiro eu quero te agradecer, de verdade, como eu te falei, prazer imenso estar aqui com você. Um prazer é nosso. Você sabe que eu sou, além de amigo, cara, eu sou fã, tenho muito orgulho aí da tua trajetória, da tua jornada. Obrigado, recíproco. cara. Então é realmente um privilégio estar aqui com você, tá? Eu tenho o meu LinkedIn, que é o Danilo Denardi, e meu Instagram também, que é o Danilo Denardi. Quem quiser conversar um pouco mais, falar um pouco mais comigo, entender, sei lá, trocar ideia. Eu sempre falo, eu não tenho fórmula mágica para ninguém, mas eu tô super aberto a trocar ideia, a ajudar no que eu puder. Então fique à vontade para me acionar, Danilo Denardi no LinkedIn e o Danilo Denardi no Instagram. Dicas de viola, dicas de cavaco, dicas de bateria. Nosso apelidão do cara aqui no nosso grupo era Ringo, pela sua capacidade de bateria, assim. Pessoal, muito obrigado, Danilo. Foi ótimo esse bate-papo aqui, falar de marketing. Acho que vai ajudar muito. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco do assunto leve, nesse modelo que você gosta, essa sua capacidade de falar leve, a sua capacidade de ser empático, de engajar e de falar... Cara. É verdade, de falar simples, assim. Eu lembro uma coisa que a gente sempre fala no grupo, eu e o Serginho, a gente tava discutindo e tal, falou assim, cara, o único cara quando eu tava meio em dúvida, quando eu fui comentar qual posição que eu ia, que ele tava fazendo aquela mudança, né, saindo da empresa pra ir pra fora, foi o cara que rapidamente mandou lá, falou, não, o Serginho, mando aqui as vagas, eu vou ajudar, conversa com os amigos, eu ativo meu network pra ajudar, foi você. Então, cara, a gente tem, o network aqui, como o Danilo, é o cara nosso aqui, acho que é muito importante. Você coloca no papel e também você executa o que você fala. Isso pra nós é fantástico. Com certeza. E se você gostou do papo, pessoal, segue a gente aí, nesse francamente especial, segue a gente aí, ative o sininho pra você acompanhar, vão ter muito mais coisas, muito mais papo. O Danilo já tá convidado aqui pra falar de outros assuntos. Que isso. Foi muito bom. Não me dá muito espaço que eu volto. Tem que voltar, pô. Foi muito legal aqui, foi muito bom conversar com ele. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, usem do jeito que vocês acharem melhor aí. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Obrigado, gente.